Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Boa noite a todos. Eu quero gravar um vídeo diferente essa noite. Na verdade, esse vídeo ele está inspirado numa matéria que acabou de sair no Jornal Nacional. Quem aqui viu o Jornal Nacional faz joia. Faz joia quem acabou de assistir o Jornal Nacional. Porque além de 99% do Jornal Nacional ser dedicado ao impeachment e à crise política, econômica e etc., moral no Brasil, 1% foi dedicado a uma matéria que eu queria conversar com vocês. Então, quem assistiu o Jornal Nacional, cadê o joia? Cadê o joia? Vocês que assistiram o Jornal Nacional, viram a matéria que tratava do furto de energia elétrica, os famosos gatos em bairros nobres do Rio de Janeiro? Viram ou não? Viram? Então quem viu coraçãozinho, quem viu coraçãozinho, quem viu coraçãozinho. Pois é, eu estava assistindo a matéria e vocês que também assistiram perceberam que a matéria foi toda trabalhada como se o crime fosse furto mediante fraude. Perceberam isso? Perceberam que a matéria foi trabalhada como se o crime investigado fosse furto mediante fraude. Perceberam isso? Todos perceberam? Não. Aqui, então, quem percebeu que a matéria trabalhou furto mediante fraude, faz o joia, faz o joia. E vocês concordaram com isso? Então me ajudem, me ajudem. Pelo que eu entendi da matéria do Jornal Nacional, olha que interessante, Dona Carmen, olha só, Dona Carmen. Então a Dona Carmen está assistindo. E falaram que a pena é de 8 anos, ou seja, ao que tudo indica, o furto é qualificado, não é verdade? O furto é qualificado. Bom, então dá uma olhadinha, diminui um pouco as mensagens, eu vou explicar um detalhe importante para vocês. Diminua as mensagens. Coraçãozinho sempre para perceber que vocês continuam ligados comigo. Olha só, preste atenção. Um abraço para a Pamela. Vejam, nós não podemos confundir furto mediante fraude com estelionato. Não podemos confundir furto de energia, ainda que exista fraude, com estelionato no pagamento da conta de energia. São duas coisas totalmente diferentes e acabam trazendo repercussão na pena, como vocês perceberam na matéria do Jornal Nacional. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença do furto de energia elétrica, que pode ou não ser qualificado pela fraude, e do estelionato no pagamento da conta de energia? E o estelionato pressupõe fraude. Qual a diferença? Preste atenção, eu tenho tudo isso nos meus manuais e no meu Código Penal para concurso. Então você que está com o manual meu de direito penal ou está com o Código Penal para concurso, está acompanhando até com tabelinha. Olha só. Vejam, olha que interessante. Professor nosso aqui assistindo, obrigado, professor, não deu para ler o nome. Então preste atenção. Diminui um pouquinho. Teve gente que lembrou do livro vendo a matéria do Jornal Nacional. Fico feliz que lembrou do livro vendo a matéria do Jornal Nacional. Então, diminua um pouquinho. Abraço para a galera de São Luís do Maranhão, da Facam, diminua um pouquinho. Vamos para a diferença. No furto mediante fraude de energia elétrica, que foi isso que o Jornal Nacional deu a entender, que esse furto era mediante fraude, não existe entre o agente e a concessionária um contrato para esse agente consumir energia. Um contrato para o consumo de energia. O agente, sem qualquer contrato com a concessionária, faz a famosa ligação clandestina, o gato, e aí ele desvia energia de postes públicos ou de um vizinho. Então vejam, no furto de energia não existe um contrato entre o agente e a concessionária.
ele tem que subtrair a energia ou de um poste ou de um vizinho e age mediante ligação clandestina. E talvez aí resida a fraude que configura o furto qualificado. Agora, se existe entre o agente e o concessionário um contrato para consumir a energia, como foi a matéria do Jornal Nacional, quando abordou o pai daquele morador, se existe um contrato de consumo de energia entre o agente e a concessionária, e ele faz uma ligação para evitar que parte da energia seja detectada pelo contador, seja não detectada pelo aparelho que apura o consumo, isso não é furto de energia. Isso é estelionato no pagamento do que se consumiu e foi contratado. Compreender a diferença? Eu não sei se eu consegui ser didático o suficiente. Então, se existe entre o agente e a concessionária um contrato de consumo de energia, não é furto, é estelionato. Se não existe contrato entre o agente e a concessionária, ele tem que subtrair energia com ligação clandestina, fazendo nascer a fraude. Se existe o contrato, a ligação é para fraudar o pagamento daquilo que está autorizado a consumir. Isso é estelionato. Vocês compreenderam? Para eu ficar tranquilo, já que eu assisti o Jornal Nacional e eu sei que vocês assistem, e podem ser induzidos a erro com essas reportagens, eu fico puto quando eu vejo essas reportagens nos meios de comunicação social, como o Jornal Nacional, ensinando errado, divulgando erros crassos. Divulgando erros crassos. Então, olha, o Jornal Nacional tem que tomar cuidado quando ele se aventura a trabalhar o direito penal. Acaba desinformando. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque pode ter um ou outro desavisado assistindo que amanhã vai indiciar um estelionato que cabe suspensão condicional do processo como furto mediante fraude com pena de 2 a 8 anos. Tá ok? Então, o Jornal Nacional é um meio de comunicação extremamente respeitado. Não tenho dúvidas de que tem uma equipe brilhante, mas não raras vezes, quando vai divulgar matérias envolvendo direito penal, comete erros crassos. E aqui dizem, não é só o Jornal Nacional. Infelizmente, não é só o Jornal Nacional. Infelizmente, não é. Por isso que eu digo, todo jornalista, todo editor, ele tinha que ter um pouco de conhecimento jurídico. Porque amanhã sabe o que vai acontecer? Essa família abastada, que foi abordada por fiscais ou até pela polícia, vai contratar um grande advogado que vai dizer, isso aqui não é furto mediante fraude, pena 2 a 8 anos. Isso aqui é um estelionato e cabe suspensão condicional do processo. Agora, aquele pobre que talvez vá fazer a mesma conduta e não tenha condições de contratar grandes advogados, ou pelo menos não num primeiro momento, porque depois fatalmente vem a Defensoria Pública é uma bênção nesse tanto, é uma bênção que faz um trabalho brilhante na parte da defesa dos hipossuficientes na órbita penal. Mas enquanto não vier, ele está preso em flagrante por furto mediante fraude com 2 a 8 anos. Tá ok? Então vamos saber diferenciar bem os dois crimes. Tá ok? Compreenderam? Ficou fácil? Então muitíssimo obrigado pela atenção. Eu quis fazer um vídeo diferente com vocês hoje, exatamente para corrigir essa matéria. E você vai perceber que está começando a entender, a dominar o direito penal, quando você assistir matérias como essa e corrigir quem está apresentando. Eu vi gente falando, pô, Rogério, eu lembrei do seu livro e vi que o apresentador errou. Eu vi que a matéria... Pronto, fico muito feliz. Pelo menos você não caiu nessa cilada jornalística. Tá bom? Joia? Muita gente mandando beijo para Sofia, muita gente mandando beijo para Sofia. Obrigado, será dado. Ela está no quarto brincando com o irmão dela.
E vocês acompanharam uma frase que eu coloquei no Instagram hoje? Eu até ia compartilhar no Face, no Twitter. Quem acompanhou a frase que eu acabei de colocar no Instagram, faz joia aqui. Quem acabou? Guardem essa frase. Guarda essa frase, é uma frase muito importante. Eu estava comendo pão de queijo hoje e o saquinho tinha isso. Até minha esposa que me alertou. Minha esposa me alertou, falou, olha que frase bonita para você colocar para os seus alunos. E você que tem um Instagram e ainda não viu, ou você que tem um Instagram, compartilha com os seus colegas a frase que diz que tudo é possível, basta você acreditar. Só é impossível se tem alguém do seu lado te buzinando. Tá ok? Esse talvez te faça acreditar que é impossível. Então entra lá no meu Instagram, dá uma olhadinha na frase que eu coloquei hoje. Boa noite e até amanhã, pessoal.